Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast, onde abrimos o espaço para vozes inspiradoras e reflexões importantes. Hoje o nosso tema é forte e necessário e urgente, sobre a LGBTfobia. O convidado de hoje é o Dr. Paulo Roberto, veterinário, empresário, homem gay, negro e exemplo de resistência e superação. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Roberto. Olá, pessoal. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Até que enfim esse convite saiu. Né? Hoje a gente vai discutir um tema interessante da minha vivência, né? E eu estou me sentindo bem acolhido. Obrigado. Antes que eu me esqueça, eu sou o apresentador Luan. E aí, como apresentador Diogo. Dr. Paulo, conta pra gente um pouco sobre quem é você. Como vocês já falaram, meu nome é Paulo Roberto. Né? Eu sou veterinário desde 2019. Fui formado pela Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus do Piauí. Tenho pós-graduação, especialização e mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. Já trabalhei um ano em Brasília. Atualmente, desde 2020, eu trabalho em Elesbão Veloso e, recentemente, eu assumi a cidade de Vaz Grande. E, fora isso, eu também sou empresário. Junto com meu parceiro de vida, o José Wilson, a gente tem um negócio. A gente tem a clínica e o banho tosse. A gente também queria saber sobre sua história pessoal, seu casamento, seu cotidiano. Minha vida, resumidamente, ela é bem simples, porém ela é bem cheia de atribuições, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde também e no abatedouro. Sou veterinário de inspeção, em Vaz Grande também da mesma forma. Eu estou com o Wilson desde 2020, né? Esse mês a gente faz 5 anos que a gente está nessa empeleita da vida. Não é fácil, porque somos duas pessoas que têm, acredito eu que é como qualquer outra parceria de vida. A gente tem suas contradições, né? A gente tem jeitos diferentes, mas eu acredito que é isso que completa, né? Acho que se a gente for igual, não dá certo. Falando um pouquinho da minha família, eu sou adotado, né? Minha família. Então, a minha inclusão familiar de amor, de carinho, de respeito, vem desde quando eu nasci. Né? Minha mãe e meu pai me pegaram quando eu tinha 2 dias de vida. Eu sou natural que eu falo que eu nasci, né, em Caxias do Maranhão. E aí, através do meu padrinho, que é médico, participou da minha cirurgia, do meu parto, ele sabia que tinha esse casal que queria um filho e não conseguia ter. E aí eu vim de lá. Então, essa minha inclusão de amor e carinho é já bem de pequeno. Meu pai e minha mãe sempre se dedicaram ao extremo, né, na minha vida. Meu pai, então, ele faleceu, já tem 4 anos. Não, fez 5 anos, na verdade. E, assim, o amor sempre foi da forma deles, porque eles são bem conservadores, mas da forma deles foi o que fez eu crescer, o que fez eu me tornar o homem que eu sou hoje. E a primeira coisa que a gente quer saber, quando você entendeu que era gay? Olha, é complicado assim, a gente saber quando acontece, né? Eu sei que o primeiro empecilho, o primeiro obstáculo, quem colocou isso na vida foi eu mesmo. Eu era o primeiro preconceituoso da minha vida, né? Por quê? Porque primeiro eu não entendia, primeiro pelo âmbito familiar na qual eu fui criado, né? Meus pais, eu já até comentei, eles são conservadores, são tradicionais, mas para dizer assim, quando, eu não entendo quando. Eu não sei se eu já vim assim, eu não sei se houve algum acontecimento na minha vida que me tornou assim. Então, assim,
Para falar a verdade, em tempo eu não sei. E o que aconteceu, algo assim, que me chamou a atenção quando você descobriu isso? O que mais, na verdade, eu posso até não é nem reformular a pergunta, mas é acrescentar. O que mais doía em mim era a minha mentalidade. E durante muito tempo, eu tinha a pejorativa de que eu ia para o inferno. Né? Eu acho que a maioria das pessoas que são do grupo LGBT passa por isso, né? De que eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de família onde isso não é comum. Acredito eu que eu não sei se eu fui o pioneiro na família. Eu até eu falo muito isso. Eu não fui feliz por completo durante 27 anos da minha vida. Né? Eu acredito que eu aprendi a ser feliz de forma completa a partir dos meus 27 anos da minha vida. São dois marcos, o meu nascimento e os 27 anos. Porque os 27 anos foi onde eu externei o que eu sou. Para mim, independentemente de quem me olha, independentemente de quem está sentado do meu lado, quem está à minha frente, quem é meu supervisor, quem é meu gestor, se é minha... Independentemente. Eu primeiro olhei no espelho e me perguntei, eu sou feliz? De que forma eu sou feliz? O que me faz feliz? Então, alguns desejos, né, que eu passei pela idade, talvez vocês estão passando agora, que é a puberdade, a adolescência, obviamente que existe um turbilhão de hormônios envolvidos. Então, existem os desejos. Paulo, você já se relacionou com mulher? Já. Né? Eu já tive experiências, namorei durante quase 7 anos, e sempre notei algo de errado. Muita gente tem a curiosidade de perguntar se existe, se é a mesma coisa. Não. Existe uma diferença de um homem com uma mulher, né? Então não é a mesma coisa. Mas o desejo, propriamente falando, o desejo sexual mesmo, né? Você tem as emoções hormonais da mesma forma. Claro que são relacionamentos totalmente diferentes. Mas de acontecimentos na minha vida que me marcaram, eu acredito que foi quando eu disse sim para mim mesmo. Porque até os 27 anos eu via brigando comigo mesmo. Só uma pausa assim, rapidinho. Bota água aqui na minha garrafa para botar no pau, que é muito quente. Só rapidinho, vamos lá. E só atrapalha aqui, gente. Você tem um cafezinho aqui pro nosso entrevistado de hoje, pro nosso apresentador. hoje tem café, não é faz pó. As madrinhas dizem que não tem café, sempre tem café, viu? Para encher. Você foi muito. Muito Paulo. Você sofreu algum episódio de preconceito que foi de membro? Olha, já aconteceu alguns episódios durante a minha vida, né? Até no período onde eu não tinha nem noção sobre a questão de ser gay, sobre a questão dessa coisa especial que a gente vive. E muitas vezes a gente confunde se é porque é negro, se é porque é gay, se é porque é homem, porque existe alguns preconceitos. Não tem como a gente entender, e muitas vezes a gente só consegue entender quando o episódio passa. Eu vou contar 2 episódios, um bem recente e um outro já um pouquinho antigo. O antigo foi quando, eu acho que era ensino fundamental na época. E aí, o que aconteceu? Um colega se rejeitou a fazer trabalho comigo, porque eu era
gay e porque eu era preto. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou. Ainda hoje eu me recordo desse episódio. Eu tenho vivência com esse colega, né? Eu acredito que ele não se lembra, ele passa por cima, né? Mas são situações onde eu acho que a gente tem que ser superior ao obstáculo. O obstáculo, ele só tem importância, e isso eu levo para minha vida. O obstáculo ele só tem importância quando a gente dá essa importância para ele. Então, ele se torna muito grande quando eu torno ele grande, né? Então, assim, é um episódio que aconteceu, bem chato na época, né? Eu lembro que eu fiquei bem triste, eu acabei chorando, né? As professoras vieram me perguntar o motivo, e eu sempre fui daquele empático, né? Eu acho que isso também é uma coisa que me marca, é se colocar no lugar do outro. Então, eu tinha medo de falar o que eu sofri para o colega não sofrer consequências. Recentemente, foi exercendo, né, a profissão de veterinário já, e durante a veterinária isso já me aconteceu vários. Já me aconteceu em cliente se rejeitar em ser atendido por mim. Pelo fato de hoje eu estar tendo um parceiro na vida. Semana passada, na verdade, que eu vou contar. Um cara de um trabalho, ele veio fazer um trabalho aqui em Elton Veloso, né, onde precisava ir até o meu local de trabalho. E a primeira coisa que ele fez foi olhar minha vestimenta. Eu não sei se todo mundo está percebendo, minha calça ela é rasgada, né? E aí é rasgada, ela é acochada. Muitas vezes eu articulo muito na hora de falar. Muitas vezes eu falo que o pessoal chama um pouquinho mole, né? E aí todas essas pejorativas fizeram com que o cara me olhasse dos pés à cabeça e me recriminar, isso na questão de gesto, né? Me recriminar pelo fato de eu estar desse jeito. E aí eu acredito, por isso que eu digo que às vezes confunde. Eu não sei o que é, né? Então, assim, eu percebi que ele olhou pro colega dele, né, e deu uma risadinha. Então, assim, eu acredito que no âmbito profissional existe a famosa ética e conduta. Então, ele foi extremamente antiético, né, foi extremamente inconveniente, mas isso aconteceu. No meu âmbito de trabalho, no abatedouro, e aí eu não vou falar quem foi, né, porque eu estaria sendo antiético, eu observava muitos cochichos, né. Foi bem recente, quando eu iniciei com o Wilson, começaram a eu passar e fazer cochichinhos, né, fazer comentáriozinhos, pensando, né, com o intuito de eu escutar, mas falavam baixinho, que é para dizer como se fosse fofoquinho, né? E começaram a não... A minha credibilidade como profissional começou a ser questionada por eles, né? Eu mandava realizar uma tarefa onde eles faziam, mas faziam de mau gosto. E aí, o que eu decidi fazer? Eu fiz uma reunião. Onde eu chamei todos que eram os envolvidos, inclusive... Na época eu chamei secretário, chamei todo mundo, chefe de gabinete, chamei todo mundo. Primeira coisa eu disse, eu sou gay. Eu sou gay e eu não tenho problema com isso. Se você não gosta da minha forma de vida, se você não gosta da minha opção, se você não gosta da minha orientação, quem tem que se tratar e quem tem que correr atrás de algo são vocês, não sou eu. Porque eu sou bem resolvido comigo mesmo. Uma coisa que as pessoas não têm noção, atrela-se muito o profissional com o pessoal. Eu disse, olha, eu sempre falo isso nas minhas reuniões. Eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de me divertir, gosto de exagerar, como qualquer pessoa. Mas o que eu não aceito é, se eu beber ao ponto de cair, de ficar no chão, esparramado, todo mundo pisando em mim, isso não quer dizer
que o meu conhecimento em veterinária vai diminuir. Já que você citou cerveja e bebida alcoólica, já aconteceu já de você chegar no estabelecimento e algum atendente não querer lhe atender por conta do seu cerveja? Aí eu volto àquela frase, eu não sei se foi por isso, né? Já aconteceu em uma empresa, isso na época que eu morava em Teresina, onde eu acredito que por ser negro e pela minha vestimenta, eu não estava, por exemplo, tão bem vestido, né? Tava comum de chinelinho, né? Roupinha bem farrapadinha, e entrei em uma loja para comprar algo. Os vendedores não se recusaram, mas nenhum veio me atender e o segurança ficou só atrás de mim. Então, assim, eu vim notar isso muito tempo depois que eu entrei nessa loja. E eu não entendi. Aí, nesse dia, eu fiz, teoricamente, um barraco, né? Um barraco, por exemplo, aquele barraco passivo, né? Que é o barraco tranquilo, onde eu questionei a necessidade de um segurança atrás de mim e a questão de nenhum atendente ter ido até mim para oferecer os produtos. E talvez tenha sido o único episódio que já vem que aconteceu, mas faz muito, muito tempo. Né? Na época, acho que era do meu ensino médio, isso em meados de 2010, 2012. Ele já tem quase 15 anos, né? Por aí. Aí, voltando aqui atrás, você falou da sua família, né? Então, qual foi a sua... Quando você foi falar para sua família, você era de acolher bem? Como foi? Olha, eu não sei nem se a mãe vai ver esse vídeo. Mas foi assim, não vou dizer que foi tranquilo. Né? A primeira pessoa a saber foi meu pai. Né? Antes dele falecer, eu me abri a ele. E aí é uma frase assim, que me marca muito, é a questão dele olhar para mim e dizer assim, tá bom, mas quem está na minha frente? Ele disse, é o Paulo, seu filho. Ele disse, pois é a única coisa que eu quero saber. É que quem está na minha frente é o Paulo, meu filho. Então eu vou te amar incondicionalmente, independentemente do que você vai ser. Então meu pai é aquela famosa, é analfabeto de pai e mãe. Meu pai, eu acho que ele não chegou nem a chegar ao ensino fundamental menor. Então, eu falo, o amor e o carinho e o respeito, ele vem desde o berço, né? Eu me lembro que eu fui adotado, então eu acredito que o amor, ele transparece, ele transborda, independentemente de qualquer situação. Existe sim, né, as pessoas talvez fanáticas ao conservadorismo, que não aceitam de forma incondicional. Quando foi para minha mãe, eu já tinha um ano que tinha conhecido o Wilson. E aí, o que acontece? Ele passou um ano, né, frequentando a minha casa, onde ele se tornou muito amigo da minha mãe, né? E aí, eu nunca vou me esquecer, foi numa manhã de quarta-feira, que eu acredito que isso pode acontecer com a maioria das pessoas. É algo que sufoca, né? É algo que chega a engasgar. Eu estava na casa de uma amiga, né? E aí essa minha amiga já sabia, e aí eu sempre conversando com ela, e ela dizia que, Paulo, tua mãe já tá sabendo, assim, por alto, porque não tem como e tal. E aí eu sei que a casa dela é muito perto, muito próximo lá da casa da mãe, né, no interior. E aí eu sei que no caminho, sabe, assim, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia andar. Por conta disso, porque é uma coisa que chegava a doer. E eu digo, eu não aguento mais, não aguento. Eu não aguento, não dá. E aí foi o momento que eu cheguei na minha mãe. Para ela foi um choque. Muitas vezes a fala, mas a mãe sempre sabe. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, né? Então, para ela, eu acredito que doeu bastante durante um período. Nossa convivência ficou um pouquinho abalada, não no sentido do amor, né? Minha mãe, assim, é meu tudo na vida, né? Então, assim, quando eu falei, e aí o que doeu mais nela foi a pessoa com quem eu tava.
né? Porque ela disse que não acreditava. E a única coisa que eu falei para ela foi que eu aceitaria tranquilo se ela me botasse para fora de casa. Eu aceitaria, meu amor por ela não iria e nem vai mudar. Pela gratidão que eu tenho a ela, por toda essa vida que ela tem me dado, pela luta que ela fez pela minha educação, porque a maior herança que ela vai me deixar é isso. É a educação que ela me deu. Então, eu jamais iria virar as costas para minha mãe. Jamais. Independentemente se ela ficasse com ódio de mim por um tempo, não quisesse falar comigo, mas nunca passou pela minha cabeça de eu falar e ficar com ódio da minha mãe por ela não me aceitar. Então, quando eu conversei com ela, eu disse que eu chorei bastante no dia, mas falei para ela que não queria, que eu respeitaria demais a decisão dela, que se ela quisesse eu poderia procurar um lugar, que eu poderia manter distância até ela conseguir assimilar o que estava acontecendo, né? E ela, assim, jamais, em nenhum momento, ela falou em sair, em pedir para eu sair de casa. Isso é uma coisa que me marca na minha vida, por isso que eu digo, eu nasci e depois aos 27 anos, porque isso aconteceu quando eu tinha 27 anos. E para ela entender, eu disse, mãe, eu fiz você, meu pai e todas as pessoas que me rodeiam felizes durante 27 anos. Eu estudei em ótimas escolas, né? Estudei no Encantado, estudei no Cidadão Cidadã, estudei em ótimas escolas. Eu estudei no Encantado, aqui em Era Veloso, no Cidadão Cidadão, tive a oportunidade de estudar no Dom Barreto, fiz cursinho de inglês, fiz dança durante um tempo, durante um ano da minha vida, fiz tango, fiz balé clássico, fiz dança contemporânea. Isso acrescentou muito na minha vida. Vou descobrir nessa nota. Durante a vida que eu tive em Teresina, eu fui bem ativo, e tudo isso minha mãe me apoiou, né? Meu padrinho também é uma peça-chave na minha vida, né? Eu acho que todo mundo conhece o José Reinaldo, dono da UDI. Ele foi uma peça-chave, assim, de forma incondicional, pelo fato de que ele bancou todo o restante da minha educação, tá? Mas, assim, existem alguns limites dentro da família, né? Por exemplo, eu e o Wilson, eu e meu parceiro, a gente não tem, não fica com aquela necessidade de trocas de carinho, dessas, que é normal entre um casal, mas por respeito à minha mãe. Mas a minha mãe, ela teve que se reeducar, e a reeducação dela é tão notória que hoje coisas que ela achava um absurdo no início, né, dela mesmo falar, ela comenta, né, ela age mais com naturalidade. Então hoje a gente já viaja junto, a gente já sai junto. E assim, hoje com a mãe, ela teve que se reeducar, né? Mas isso foi ela mesma. E ela foi sempre buscando com outras pessoas alguns saberes, né? Que para ela é tudo novo, né? Então, assim, ela hoje, coisas que eu achava que era um absurdo ela falar, hoje ela já fala. Coisas como, por exemplo, viajar juntos, fazer brincadeiras juntos, churrasco, bebedeira lá em casa. Tudo isso ela está muito flexível. A diretora sempre participa. A diretora sempre está por lá. Então, assim, está sendo muito incrível a fase da minha vida agora. Pelas conquistas que eu venho tendo, né? E pela retribuição da minha empatia às pessoas, principalmente com relação à minha mãe. Porque eu acho que, na minha cabeça, o meu maior obstáculo em aceitação era a minha mãe. Eu acredito que muitas pessoas são assim, né? A questão da família, do núcleo familiar que eu falo, mãe e pai. A aceitação é importante. A aceitação, ela é importante. E, assim, até assim, a questão do vídeo é muito importante, porque às vezes a gente tem a dificuldade mesmo de ser aberto com as pessoas que nos acolhem,
né? Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa, estou falando e repito, minha mãe é a pessoa mais incrível que eu já vi na vida. Pelas perdas que ela já teve, que todo mundo tem suas perdas, mas pelo amor que ela sente ao filho, ela tem que se adequar ao que está acontecendo com o filho. Isso é muito legal. É muito bom. Isso é muito bom. Pode. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Pode falar mais um pouquinho para o povo ficar melhor. É filho único. Sou filho único, não, entre aspas. Né? Eu tenho uma prima que minha mãe pegou para criar também, antes de mim. Ela é minha segunda mãe, minha segunda, minha terceira, minha tudo, porque ela foi quem literalmente teve os cuidados, tão tal que ela não deixava eu dormir, porque ela dizia que eu era o boneco dela. Então, assim, com 12 anos, ela pegou uma responsabilidade, né, dentro de casa. Mas a mãe criou a Josi, poucos conhecem ela aqui, porque ela mora em Teresina, e pouco vem, mas somos considerados, eu considero ela irmã e mãe, mas tem essa outra, tá? Mas, assim, oficialmente, de documento, sou eu. Vou fazer uma outra pergunta de fora. Espero eu que o microfone tenha. São adultos bem-sucedidos, casados, bem resolvidos, mas o olhar ainda dói. Dói. Principalmente, falando um pouquinho do episódio, eu acho que eu já até comentei com você, diretora, sobre um episódio que aconteceu em um espaço aqui de alimentação. Fala assim que é para ninguém conseguir captar. Esse povo aqui vou investigar. E aí, nesse local, o que aconteceu? Foi bem no início. Eu cheguei com o meu parceiro e a gente pediu, né, o alimento. Fomos bem atendidos, porém, no momento em que a gente estava sentado, e era sentado assim, aquela cadeirinha de plástico quadrada, eu de um lado e ele de outro. Que poderiam passar por duas pessoas normais. Amigos. E aí, todo mundo da cozinha, todos os funcionários saíram lá para fora para ficar olhando para nossa mesa. E aí eu fiquei sem entender. Mas, assim, não existiu em nenhum momento do acontecimento, onde a gente estava, de, tipo, pegar na mão. Não, a gente estava conversando normal. Inclusive, a gente estava vindo da casa de uma amiga nossa, que a gente estava até tomando uma cervejinha. Isso foi num domingo. E aí, isso me incomodou ao extremo, onde eu não consegui me calar. Eu chamei a funcionária que me atendeu, e eu perguntei, eu disse assim, o pessoal estão precisando de algum autógrafo? De alguma foto? Porque, assim, eu não entendi, eu pedi uma pizza. Então, as pessoas da cozinha deveriam estar fazendo o quê? A minha pizza. Então, as pessoas saíram lá fora, vieram aqui fora para ver o quê? Quem é que está aqui? Porque só tem a nossa mesa. Então, qual o espetáculo que está acontecendo aqui? Tá acontecendo. Eu pedi uma explicação. Eu quero que você me explique, assim, me diga, encarecidamente, o que aconteceu para todo mundo estar aqui fora. Nesse caso, você se ofendeu por ele sair da cozinha, tá olhando? Isso, pelo olhar. E aí eu não sei se eu também estava, porque eu tinha passado o dia tomando uma cervejinha e tal, e às vezes a gente fica mais sensível, mas eu acredito que não tenha sido só por isso. E aí eu realmente fui até a dona, aliás, eu não fui. A funcionária foi até a dona, e a dona ela me fez um pedido de desculpa no outro dia. Ela me ligou, olha, Paulo, o que aconteceu? Eu falei o episódio, ela disse, olha, não se preocupe, isso jamais vai acontecer. Eu peço desculpa em nome de todo o grupo que trabalha comigo, mas isso nunca mais vai se repetir. E realmente, quando a gente chega lá, ou forçado ou não, o tratamento ele é muito bom mesmo. E é assim, eu parabenizo essa dona, né, por ela ter feito isso. Porque
são esses pequenos episódios que transformam a famosa LGBTfobia, né? Existe uma pejorativa de que o gay, de que o homossexual, ele é o apacanhado, ele é o estereotipado da sociedade, ele é que o degrine a sociedade. E eu, particularmente eu e o Wilson, a gente pegou meio que essa missão de tentar mudar, de que todo casal de homem, todo casal de mulher vai bagunçar, vai deixar feio o local. Não. E a família do seu companheiro, ele aceitou de uma forma específica? Olha, sim, a mãe dele, né, a famosa tia Raimunda, ela já veio a falecer, mas ela sempre deixou bem claro que foi a coisa que melhor aconteceu na vida dela e do filho dela. Foi a minha entrada na vida deles. Houve alguns probleminhas com alguns parentes, mas isso para mim não vem ao caso, né? Não, eu não tenho nada contra ninguém, mas a família em si dele me acolheu de forma gigantesca. Eu confesso que foi até melhor do que a minha. Mas eu venho me surpreendendo muito com a minha família, com as irmãs da minha mãe. Elas são pessoas incríveis. E elas, eu acredito que elas estão se educando para aceitar, né? E aí eu sempre falo, a aceitação tem que ser na cabeça de quem não consegue aceitar. Não é na minha cabeça. Eu não tenho que aceitar uma pessoa que não me aceita. Quem tem que trabalhar é eles. Sobre... Não, Na verdade, não, vai, tá. Se você está necessidade, aceitar. Durante muito tempo, eu precisava. Inclusive, eu fazia até uma coisa meio que forçada, né? Eu acho que é o errado. A gente, por exemplo, sentamos nós dois em um local onde a gente fica trocando carinho, né? Na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo, porque quem estava do lado tinha que aceitar. Mas, não, eu comecei a pensar um pouquinho mais diferente. Não tenho nada contra quem faz isso. Eu sou até uma pessoa muito, muito liberal, né? Às vezes as pessoas podem até me confundir com um pansexual, que é aquele que fica com todo mundo, que é aquele que aceita todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ver eu. O que eu estou fazendo, né? Se, sei lá, outra pessoa gosta de se vestir de mulher, né? Vestir roupas mais afeminadas, se outro se articula mais, se outros gostam, tranquilo. Eu não me incomodo. Mas, atualmente, eu não corro mais atrás de aceitação de ninguém. queria ter uma mensagem para quem não aceita a comunidade LGBT. Bom, mensagem. Eu tenho, né? Todo mundo é regido de uma história, né? Então, eu, você, o que nos diferenciam é o tempo de vida que a gente tem, que é a famosa experiência, né? O que me torna mais experiente do que vocês é meu tempo de vida. Então, eu tenho o maior orgulho da minha história. E o que eu tenho mais orgulho ainda são das minhas cicatrizes. Não é das minhas conquistas, é das minhas cicatrizes. Por quê? Porque as minhas cicatrizes mostram onde eu não devo andar. Foi os que me ensinaram. Mas respondendo o que vocês estão querendo, é que é uma experiência social que eu já fiz até aqui em algum momento do ano passado, ou anos retrasados. Se você chega e me dá um abraço, ou você aperta minha mão, ou você me dá um cheiro no rosto, minutos antes você olha a sua conta bancária. E minutos depois você olha a sua conta bancária. Se ninguém lhe pagou o que estava devendo, sua conta ela não vai mudar, sua conta bancária. Bom, se você me abraça, se você me cheira, se você me dá
um bombom garoto, se você aperta minha mão, se você tem uma residência própria, eu acredito que minutos antes e minutos depois, se não tiver tido nenhum fenômeno natural ou alguém ter batido na sua casa, ela vai continuar íntegra. Da mesma forma com todos os seus objetos. Então, eu acho as pessoas que não aceitam a comunidade LGBT, opiniões a gente deve ter. Mas lembrem que o seu direito encerra quando inicia o do próximo. Eu acredito que se o mundo, se a sociedade se retificar com mais amor, o mundo ele se torna melhor. Primeiro, para você mudar o mundo, você tem que mudar o seu mundo. Então, acredito que nós da comunidade, que já vem crescendo bastante, né, acredito que a gente aceita todo mundo. Mas por que a gente não aceita? Então, eu peço que as pessoas que não aceitem, trabalhem isso, trabalhem a sua mente, trabalhem, porque o mundo ele não mudou, ele está da mesma forma. Se vocês forem ver, puxando a história, isso é uma coisa que me marca bastante também, é que na época da Primeira Guerra Mundial, onde só existiam soldados alemães, né, o que acontecia? Eles faziam relação entre si. Porque faziam o quê? Surgimento, crescimento da dopamina. A dopamina, ela é um hormônio que ela traz a felicidade. Então, se você vai para o campo mais feliz, você consegue derrotar o inimigo. Então, isso é muito antigo, essa questão de o que aconteceu hoje. As pessoas perderam o medo de ser quem você é. Então, o que a gente está querendo é só isso, é só ser quem a gente quer ser. Então, eu só queria que as pessoas trabalhassem isso. Eu não estou pedindo nenhum centavo, eu não estou pedindo que nada. A única coisa que a gente pede é só respeito. Nem precisa do amor de quem não aceita. A gente precisa só do respeito. Claro que a gente também precisa se dar o respeito, né? Mas eu só peço isso. O único recado que eu dou e peço é que respeitem a nossa história, respeitem a história de cada um, que o amor sempre prevaleça, mas se você não consegue amar o próximo, que você pelo menos respeite. Bom, já que o senhor citou suas cicatrizes, você se lembra de algum caso que te feriu, mas que te impulsionou a seguir em frente? Uma pergunta excelente. Eu sempre usei eu sempre venho falando de obstáculo, né? O obstáculo são esses acontecimentos. Eu sempre usei para me impulsionar a pular mais alto. Então, eu acredito que não existe só um episódio. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi pretexto para me dar gás, né? O suor que eu tenho do meu trabalho, o suor que eu tenho dos meus estudos, eu utilizo ele como gasolina para seguir sempre em frente e conseguir mais. E aí, tem uma coisa que eu sempre falo. Vocês têm que me aceitar. Se eu passo em um concurso, se eu sou bom, porque eu sou bom no que eu faço. Eu sou um ótimo veterinário. Eu falo isso não porque eu quero ser superior a ninguém. É porque eu gosto de valorizar o que eu já consegui. Então, eu sempre uso isso para me impulsionar. E quando eu chego lá, que as pessoas que muitas vezes me criticam, que me apontam o dedo na rua, tem que me obedecer. Então, isso também é um gás. Não é porque eu queira menosprezar ninguém, mas isso, para você, pessoalmente, é um gás. Olha, infelizmente, você vai ter que me aceitar. Ou pessoal, ou profissional, você vai ter que me aceitar. E aí eu acho que tudo na vida, a base é o amor e o respeito. Exatamente. Bom, pessoal, chegou mais um fim da nossa entrevista. Aqui, queria agradecer ao Dr. Paulo por comparecer aqui. Eu que agradeço pelo convite. Foi bem enriquecedor, né, a entrevista. Foi bem gratificante a participar. Eu acompanho todos os episódios. Eu acho que eu sou um fã, né, principalmente da diretora. Eu também amo.
E eu quero, na verdade, desejar que o Café com Mate ele não fique só aqui. Tomara que ele ultrapasse os muros da escola. Porque é um projeto bom, é um projeto que incentiva o aluno, né, o alunado a querer participar, a querer perguntar, a querer investigar. Isso é maravilhoso, né? Deixar meu abraço e meus parabéns para toda a equipe, para a diretora, né, que coordena o projeto. E talvez um recado, né, que eu acho que foi o que eu mais falei aqui. Vamos espalhar mais amor e respeito a todo mundo, não só a nossa comunidade, mas a todo mundo em sociedade. Muito obrigado. Lembrando que o nosso patrocínio do Café com Marte é a padaria Calmeiramente. Obrigado por acompanhar nós até aqui e ainda compartilhar, curtir, comentar, inscrever no nosso canal do YouTube e curtir no canal do TikTok. Nós agradecemos. Muito obrigado. E qual